No ano 1000, muito antes da chegada dos europeus, as terras que hoje chamamos do Brasil eram habitadas por milhões de pessoas organizadas em centenas de povos com culturas ricas, espiritualidade própria e modos de vida profundamente conectados com a natureza. Essa é uma história que poucos conhecem, porque raramente é contada fora das tradições orais dos povos originários. A vida dos brasileiros no ano 1000 foi marcada pelo ritmo da terra, das águas e do céu. Povos como os tupis, os geis, os aruaques e os caribes já habitavam diferentes regiões, cada um com sua língua, costumes e formas de organização social. Não havia cidades de pedra ou grandes construções como na Europa, mas havia aldeias organizadas, redes de comércio e conhecimentos complexos de agricultura, medicina e astronomia. Nas aldeias tupis, por exemplo, as casas eram construídas com troncos de madeira, palha e cipó. Eram longas malocas comunitárias que podiam abrigar bolsas de famílias. Nelas não havia paredes separando quartos, e sim redes luxuosas lado a lado onde todos dormiam. O espaço era coletivo e a vida era compartilhada. As crianças cresceram cercadas de irmãos, primos e vizinhos, aprendendo desde cedo a pescar, caçar, plantar e respeitar os espíritos da floresta. A alimentação era variada. A base da dieta era a mandioca, que era plantada, colhida e transformada em farinha através de processos engenhosos que envolviam raladores de pedra ou madeira, peneiras e grandes fornos de barro. Também havia milho, feijão, batata doce, frutas como caju, goiaba, araçá e uma variedade de peixes e caças que eram assados, defumados ou cozidos. O urucum era usado como tempero e também como pintura corporal, e o consumo da bebida fermentada de mandioca, o cauim, era parte importante de festas e rituais. A vida espiritual era profundamente ligada à natureza. Cada árvore, cada animal, cada rio tinha um espírito, uma energia vital que será respeitada. Os pajés eram líderes espirituais, curandeiros e guardiões do conhecimento. Com ervas, cantos, danças e rituais, eles curavam doenças, interpretavam sonhos e orientavam a comunidade. Acreditava-se que o mundo visível estava interligado a um mundo invisível, onde habitavam os ancestrais e os espíritos. No ano 1000, a guerra também fazia parte da vida. Muitas tribos foram enfrentadas em disputas por território, vingança ou prestígio. Os guerreiros treinaram desde jovens para manejar o arco e a flecha, a borduna e a lança. Mas a guerra não era apenas destruição, tinha também um significado ritual. Capturar inimigos e incorporá-los à tribo, seja como aliados, seja como parte de rituais, fazia parte da cosmologia da época. Para esses povos, a vida e a morte eram dimensões ligadas, e a coragem era uma das virtudes mais valorizadas. O corpo era expressão de identidade. Pinturas feitas com urucum e genipapo marcavam festas, lutos, batalhas e rituais de passagem. Brincos, colares de ossos, sementes e penas coloridas revelavam a posição social e a função de cada pessoa. O corpo era como um livro vivo, que comunicava pertencimento e espiritualidade. Os povos do litoral vivem também do mar. Pescavam com redes feitas de fibras vegetais, navegavam em grandes canoas escavadas em troncos de árvore e conheciam profundamente os ciclos das marés e das estrelas. Já os povos do interior dominavam a caça e sabiam utilizar o fogo para limpar áreas de plantio, criando o que chamamos de agricultura de coivara. Esse sistema permitiu o cultivo sem destruir permanentemente a floresta, em um equilíbrio que se sustentasse por gerações. A infância era livre, mas também pedagógica. As crianças brincavam de arco e flecha, de caçar pequenos animais, de nadar nos rios e de imitar os adultos. Era assim que aprendiam os papéis que deveriam permanecer quando crescessem. O aprendizado não vem de livros, mas da experiência e da tradição oral. Histórias dos ancestrais, mitos de criação, lendas de animais e espíritos foram contadas ao redor da fogueira, registrando na memória coletiva os valores e o conhecimento de cada povo. As relações sociais eram baseadas em coletividade. Não existia a ideia de propriedade privada como conhecemos hoje. A terra, a água, os peixes, os frutos pertencem a todos. O que foi colhido ou caçado foi dividido. Essa partilha era a garantia da sobrevivência do grupo. A solidariedade e a reciprocidade eram princípios centrais. No ano 1000, a população que habitava o território brasileiro era imensa. Estima-se que milhões de pessoas viviam espalhadas pelas florestas, barreiras, rios e praias. Cada povo tinha sua língua, sua forma de organizar as aldeias, sua maneira de lidar com a morte e com o sagrado. Alguns povos enterraram seus mortos em urnas de cerâmica, ricamente decoradas, acreditando que a vida continuava em outra dimensão. Outros cremavam os corpos, libertando a alma para o mundo espiritual.
As trocas entre diferentes povos também eram intensas. As redes de comércio levavam penas de arara e papagaio, sal, cerâmica, pedras raras e ervas medicinais por grandes distâncias. Mesmo sem moedas, havia um sistema de troca eficiente que conectava tribos distantes. Caminhos na floresta, hoje quase esquecidos, eram as estradas desses povos. No ano 1000, os brasileiros já tinham desenvolvido um conhecimento profundo do ambiente. Sabiam identificar plantas medicinais para febres, dores e feridas. Conheciam o veneno da mandioca brava e o transformavam em alimento. Domesticaram animais como a anta e o cachorro e aprenderam a conviver em equilíbrio com o ambiente. Esse conhecimento seria mais tarde invisibilizado pela colonização, mas foi ele que sustentou uma vida durante milhares de anos. O que vamos conhecer é que o Brasil do ano 1000 não era um território vazio à espera de descobrimento. Era uma terra cheia de histórias, de povos, de culturas diversas. Cada canto tinha sua música, seus cantos de trabalho, seus rituais de cura, suas danças de celebrações. Cada rio era uma estrada, cada estrela no céu era uma referência, cada árvore era um templo. Essa é a vida dos brasileiros no ano 1000. Uma vida de coletividade, espiritualidade, luta e beleza. Uma vida apagada pela história oficial, mas que resiste nas tradições, nas memórias e nas vozes dos povos indígenas de hoje. Uma vida que poucos conhecemos, mas que é essencial para entender quem realmente somos.